Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa segunda aula do módulo 2 do curso. Essa aula é sobre o Sistema Único da Assistência Social. A gente vai olhar de forma resumida, né, um pouco da linha do tempo da construção da política pública, né, do SUAS. Depois a gente vai olhar um pouco para o organograma do SUAS, para a estruturação do SUAS, né, nos seus níveis de complexidade e na divisão dos seus serviços socioassistenciais ofertados. E depois a gente vai dar uma olhada como que isso se aplica em Porto Alegre e em outras cidades para a gente ter um pouco de exemplo. E no meio disso eu vou apresentar para vocês os principais documentos, as principais normativas que orientam todo o trabalho do SUAS, certo? Então eu vou abrir aqui os nossos slides. Para a gente ter uma noção, né, e conectar com o que a gente já conversou nas aulas anteriores sobre política pública, direitos humanos, construção de cidadania, e para a gente também ter ideia da importância do SUAS e de que a construção do SUAS ela é fruto de uma luta social por garantia de direitos, eu trouxe aqui uma linha do tempo com alguns pontos principais da história do SUAS. Então, a gente começa lá em 1937, quando a gente ainda não tinha estruturado no Brasil uma linha de ação minimamente organizada, assim, ou pelo menos com bases comuns, né, para a realização da assistência social. O que a gente tinha, na verdade, era o funcionamento da Fundação da Legião Brasileira de Assistência, a LBA, que ainda carregava muito das características de caridade. Né? Sim, organizações, muitas delas, né, vinculadas a espaços religiosos, principalmente da Igreja Católica, ou então fundações ou grupos de pessoas, né, que tinham mais recursos e que organizavam a assistência social, mas não cientificamente, não como política, e sim como uma ação de caridade. Na verdade, a LBA ela inicia os seus trabalhos pensando nas famílias dos combatentes da Segunda Guerra Mundial no Brasil. Mesmo que, né, a gente sabe pela história que a intervenção do Brasil nesse conflito ela não foi assim tão grande, tão massiva, né? Mas a organização desse grupo, né, desse trabalho, ela foi pensada para essas pessoas. Aos poucos ela foi abrindo para demais pessoas, mas ela ainda não era universal. Então a gente tem aí em 1937 o Conselho Nacional de Serviço Social, a criação do conselho, né, o início da estruturação do curso e da organização da assistência social, do serviço social como campo de atuação e de estudo no Brasil, e junto com ela a LBA. Muito tempo depois, você pode ver lá em 74, né, é criado então o Ministério da Previdência e Assistência Social, só que ele ainda está pensado e organizado na centralidade das decisões e das ações no Poder Federal, né, no governo federal. Então ainda está muito fechado. Ainda não há aqui uma participação cidadã nesse processo ampla, né, e nem entendida como um direito, né, das pessoas. Mas já está se organizando algo um pouco mais institucionalizado. Né? Bom, em 88 a gente já conversou também sobre isso, né? Com a Constituição Cidadã, com a promulgação da Constituição, que é a que a gente ainda tem hoje em vigor, Constituição Federal no Brasil, a assistência social passa a ser, né, um direito de todo cidadão, cidadã brasileiro, e passa a complementar, né, a previdência social.
cria-se o Ministério do Bem-Estar Social, mas a ideia desse ministério, do que ele deveria fazer, quais seriam as suas responsabilidades, ela ainda está muito vinculada ao trabalho anterior que era feito, imagina, desde lá de 37, pela LBA. Então ainda se pensa numa ação centralizada no Estado, principalmente na ação do governo federal. Mas, como já estava lá previsto na Constituição a assistência social como um direito, isso abre o caminho para começar a estruturar uma política nacional de assistência social. E aí, então, de 88 a 90, se redige, né, se escreve o primeiro texto da Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, né, que tenta dar uma organizada e descentralizada desse poder do governo federal para os estados e municípios. E também tenta colocar para dentro do sistema a questão da participação social, né, dos cidadãos e cidadãs na construção e no acompanhamento desse sistema. Né. Só que em 90 esse texto não passa, ele é vetado pelo Congresso Nacional. Né. Aqui nessa época ainda era o primeiro presidente, né, eleito democraticamente no Brasil, né, por voto, que foi o Collor. Então, aqui o texto ainda não passa. O texto vai passar 3 anos depois, né, lá em 93, depois de muito debate, muita pressão dos trabalhadores da assistência social, sim, mas também da sociedade civil organizada. Né? As entidades que já trabalhavam com esses serviços, e aí vamos lembrar lá nas primeiras aulas, né, as tantas entidades, as organizações não governamentais que já executavam esses serviços e que passam a defender o que está proposto no texto da Lei Orgânica da Assistência Social, que é uma descentralização dos trabalhos, com orientação, sim, do governo federal, com suporte, né, administrativo e financeiro do governo federal, mas uma descentralização das decisões e, principalmente, a questão da participação social, participação cidadã, né, os conselhos municipais, estaduais de assistência social que pudessem intervir diretamente na organização do processo. Então, lá em 93, a LOAS ela é aprovada, né, e a partir da aprovação da Lei Orgânica da Assistência Social, então abre-se todo um processo de implementação da política nacional de assistência social. Então, em 97, é editado um outro documento, que é a NOB-SUAS, que é a Norma Operacional Básica, né, que busca justamente conceituar algumas diretrizes, alguns princípios de ação, né, e de organização comuns para ser implementado em todos os municípios, em todos os estados do Brasil, né, garantindo sim as suas especificidades, as suas peculiaridades, mas garantindo também que houvesse um processo minimamente padronizado de ação e de oferta de serviços de assistência social para a população. Então aí a gente já tem, até então, 2 documentos importantes, né, que depois eu vou mostrar para vocês, e eles estarão disponíveis também como material complementar para vocês olharem, que é a Lei Orgânica da Assistência Social e a NOB-SUAS, Norma Operacional Básica. Adiante. Em 98, um ano depois, né, há uma nova edição da NOB-SUAS, né, ela é reescrita, ela está em construção, né, e ela amplia essa segunda edição a atribuição dos conselhos de assistência social. Os conselhos eles são constituídos nos municípios e também nos estados. Tem conselhos municipais da assistência social e conselhos estaduais. E eles são sempre integrados de representantes do poder público, do município ou do estado, não importa, mas também da sociedade civil organizada, né, das entidades que executam o serviço. As comissões bipartites, que é quando funciona dentro do estado, então, o Conselho Municipal do Estado do Rio Grande do Sul
tem que ter representantes do governo do estado e do município, por isso bipartite, né? E o Conselho Nacional, ele tem que ter representantes do governo federal e dos estados e também dos municípios, por isso tripartite, certo? E então, em 98, também é aprovado o primeiro texto da Política Nacional de Assistência Social. E aí nós temos um terceiro documento. Então, a LOAS é o primeiro documento que nós citamos, a Lei Orgânica da Assistência Social, a NOB-SUAS, um documento de norma operacional básica, e agora a PNAS, a Política Nacional de Assistência Social. Todos esses documentos foram sendo escritos de forma participativa da sociedade civil e de representantes dos governos, né, municipais, estaduais e do governo federal. E dos conselhos, né, principalmente do conselho da categoria do serviço social, né, da ocupação, da profissão do serviço social, que era a principal categoria. Claro que vão entrar ali outras categorias profissionais, como psicólogos, educadores e educadoras sociais, terão sim uma participação pequena, né, em função da falta de força da categoria que a gente já falou em aulas anteriores. Mas sim, há participação da sociedade civil na construção desses documentos, certo? Vamos adiante na nossa linha do tempo. Em 2003, é criado, então, no governo já do Partido dos Trabalhadores, o Ministério da Assistência Social. Né? E acontece a 4ª Conferência Nacional de Assistência Social. A principal deliberação, né, é a instalação do Sistema Único da Assistência Social, o SUAS. Né? Com base em todos os documentos que já tinham sido criados, é óbvio que isso já era um planejamento, uma intenção, implementar o Sistema Único em todo o Brasil. Né? Isso foi, vocês estão vendo que isso é um processo, né? É isso que eu estou tentando mostrar com essa linha do tempo, né? De que olha quanto tempo se passa, né, desde lá de 1937, né, até agora para se chegar no que a gente tem hoje da estrutura do SUAS. Né? E também lembrem dos processos que nós falamos em aulas anteriores também de política de governo e política de Estado. Né? O Sistema Único de Assistência Social hoje no Brasil é uma política de Estado. Né? É possível fazer modificações no sistema de governo para governo? Sim. Mas desfazer o SUAS é algo bastante complicado. Não vamos dizer impossível, mas é algo bastante complicado que com certeza vai ter bastante resposta da sociedade civil para combater, para não permitir que isso aconteça. Né? Bom, em 2004 se cria o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Né? É ele que vai acompanhar todo o processo de implementação do SUAS, né? Tipo de execução, para colocar na materialidade tudo que tinha sido planejado anteriormente, discutido anteriormente, orientado pelas documentações que já existiam, né? Se edita um novo texto da PNAS, da Política Nacional de Assistência Social. Vocês veem que isso também, assim, né? Se escreve o primeiro texto, se começa a implementação, se faz a avaliação e se reeditam os textos para dizer, olha, isso aqui que a gente tinha posto, na prática não está funcionando, ou na prática é melhor ser de outro jeito, então vamos mudar de novo lá o texto, e aí vai se realizando um processo de implementação e avaliação e execução da política de forma sistemática, como a gente viu no ciclo de políticas públicas que a gente trabalhou na aula anterior. Né? Em 2005 tem a 5ª Conferência Nacional de Assistência Social e o tema era SUAS Plano 10, quer dizer, quais são as estratégias para os próximos 10 anos de implementação, né, de execução do SUAS. Tem um outro texto que começa a ser redigido por agora, entre 2005 e 2006, né, que é o NOB-RH SUAS. O que é isso? Mais uma sigla, né? Norma Operacional Básica, Recursos Humanos no SUAS. A tentativa aqui era que houvesse uma padronização mínima de constituição de equipes nos serviços socioassistenciais, em todos os espaços do SUAS.
né? Quais eram os profissionais necessários, qual era a equipe mínima de atendimento para cada tamanho de município, quais eram as necessidades, né, do trabalho que deveriam ser atendidas por profissionais, trabalhadores e trabalhadoras em cada um dos serviços, em cada tamanho de cidade também. Então aqui a gente tem um quarto documento importante, que é a NOB-RH, Norma Operacional Básica Recursos Humanos do Sistema Único da Assistência Social. Muita coisa ainda acontece de 2006 para 2021. Né? Tem aí 15 anos ainda de trabalho. Mas essa linha do tempo inicial aqui, como eu falei antes, a intenção era que a gente pudesse perceber na prática, né, com o exemplo do SUAS, uma política pública, toda a construção que nós discutimos e vimos na aula anterior sobre políticas públicas. Olha, o tempo todo, né, todo o trabalho que foi despendido, né, de debate, de discussão, de construção de documentos, de implementação, de avaliação, né, e que se segue até hoje para que a gente tenha o sistema, né, da assistência social posto em prática como a gente conhece ele hoje. Né. Aqui então estão os 4 documentos que eu falei para vocês. Eu vou abrir os 4 agora rapidamente e mostrar rapidamente o sumário para vocês possam ter uma ideia rápida, né, do que tem dentro de cada conteúdo. Então, 93 a LOAS, em 97 a NOB-SUAS, em 98 a PENAS e em 2006 a NOB-RH-SUAS. Eu vou trocar aqui a nossa tela. Aqui. Para mostrar para vocês todos esses documentos, pelo menos assim, o sumário deles. Tá? Então aqui a LOAS, tá? Eu vou aumentar. Vou passar aqui antes, depois vou aumentar para a gente ver o que constitui, né, esse documento. Então, sumário da LOAS. Ó, a apresentação, a lei que decreta, né, a LOAS. Lembra que a gente falou também nas aulas anteriores? Uma coisa é eu colocar o projeto, né, ou ele está citado lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, depois na Constituição, e da Constituição tem que ter uma lei que obrigue, digamos assim, né? Tem que ter uma lei que realize a execução da política dentro de cada país, estado ou município, né? Então, a lei, e a partir dali vem definições de objetivos, princípios e diretrizes do sistema, ainda não é do sistema único, mas é da assistência social no Brasil. Né? Princípios, diretrizes, organização e gestão, o que são benefícios, o que são serviços, o que são programas, o que são projetos de assistência social. Aqui são todas as definições comuns, porque isso era importante para depois realizar os outros documentos e também a execução de tudo isso. Né? Era preciso que tivesse um entendimento comum para realizar isso. Né? Benefício de prestação continuada, benefícios eventuais, serviços, programas de assistência social, projeto de enfrentamento à pobreza, o financiamento da assistência social, como é que ela vai se dar, né? Quem é que vai, da onde vai vir o recurso, né? E disposições gerais e transitórias. Resumidamente, é esse o conteúdo. Depois ele vai ficar lá disponível para vocês, tá? Para vocês acessarem. Vamos ver aqui agora a NOB-SUAS. Só eu dá uma demorada de vez em quando, porque eu quero ter certeza que vocês estão enxergando, que está saindo no vídeo essa documentação. Então vamos olhar aqui a NOB-SUAS, vou ajustar aqui para ficar mais próximo, maior, para ficar mais nítido para enxergar.
Vamos ver o que diz. A primeira vem a lei, de novo, né? Aliás, a resolução do Senas, que é uma normativa, né? Do Conselho Nacional da Assistência Social, que aprova a norma operacional básica. Vendo como para tudo tem que ter a lei? Esse texto aqui é de 2012, mas não é que ela tenha sido aprovada só em 2012, é que é o mais recente, né? Pelo menos que eu tive acesso. Quero olhar o sumário com vocês. Ó, uma explicação sobre o Sistema Único da Assistência Social, gestão do Sistema Único, como é que ela vai funcionar, responsabilidade de cada ente, quer dizer, o que é responsabilidade do governo federal, o que é responsabilidade dos governos estaduais, o que é responsabilidade dos municípios, o que é responsabilidade da sociedade civil, né? Planos de assistência social, pacto aprimorado da assistência, quais serão os nossos indicadores para a gente poder medir se a política está sendo efetiva ou não, né? Quais são os níveis de gestão, quais são as prioridades e metas do SUAS, o alcance das metas, acompanhamento e avaliação, processo de acompanhamento, gestão financeira e orçamentária, né? Bem detalhado nas normas operacionais básicas, todas as ações necessárias para implementação e execução. Tá? Vigilância socioassistencial, o que é, quem realiza, como deve ser, o trabalho no SUAS, controle social no SUAS, tá vendo que eu falei para vocês que, né, aos poucos a documentação ia garantindo a participação e o controle social, né, da sociedade civil no trabalho. Então, aqui aparece ó, as conferências de assistência social, os conselhos, a participação dos usuários, a seção 3 ali, ó, a participação dos usuários no Sistema Único de Assistência, o que é uma comissão tripartite, o que é uma comissão bipartite, quem deve participar delas e as regras de transição, regras gerais. Tá? Bom, vamos voltar aqui e vou passar para a PNAS. Política Nacional de Assistência Social. Aqui, esse arquivo que eu tenho aqui, ele juntou os dois, a PNAS e a NOB-SUAS. Tá? Mas o que nos interessa aqui, já que eu estou mostrando um por um para vocês, é a gente olhar o que tem no sumário também a respeito da Política Nacional de Assistência Social, a PNAS. Né? Todos esses documentos, se vocês procurarem no Google, vocês encontram eles disponíveis nos sites do governo, né? Do governo federal. Eu só reuni todos eles aqui para vocês, né? Então, ó, bem explícito, né? E bem explicado todos os pormenores da política. Quais são os princípios da assistência social no Brasil? Quais são as diretrizes? Quais são os objetivos? Quem é considerado usuário? Né? Quais são as proteções que estão, os níveis de proteção social que estão pensados, né? Básica, especial, especial de média complexidade, de alta complexidade. A gente vai ver isso agora na aula de hoje um pouquinho mais detalhado. Né? Gestão da política. O que é matricialidade sociofamiliar? O que é descentralização político-administrativa e territorialização da política de assistência? Todos esses conceitos, essas definições estão nesses documentos, né, que vocês vão ter ali o acesso no material complementar e que é importante sim que vocês tenham conhecimento, né, deem uma lida. Né. Eu, na aula, como é só para a gente fazer uma introdução, eu estou mostrando para vocês onde estão esses conteúdos. Né. Não vai ser possível entrar em um por um e trabalhar todos eles, porque a aula ficaria, o vídeo ficaria muito longo. Né? Mas estou dando aí o caminho para vocês, tá? Para vocês estudarem. E por último, que a gente falou, a NOB RH SUAS. Aqui eu tenho uma versão com anotações e comentários, né? O que facilita ainda mais a interpretação do documento, né? Que vai definir, como eu falei para vocês, a constituição das equipes e plano de carreira também, né? Plano de carreira para quem é concursado, né, gente? Para quem
é contratado por organizações da sociedade civil para trabalhar na execução de serviços socioassistenciais, a gente sabe, não existe plano de carreira, infelizmente, né? Plano de carreira é para quem é funcionário público. Né? Mas é importante que tenha essa definição nos documentos, né? Para que isso seja tenha uma equidade nas ações em todo o território nacional, né? Para que seja justo. Deixa eu só olhar se está ok sim, está aparecendo no vídeo. Então aqui, ó, uma introdução, de novo, né? Princípios, diretrizes, é sempre importante lembrar isso, porque todo o trabalho posterior do documento tem que ser pautado nos princípios e diretrizes, não podem contrariar esses princípios, né? Princípios éticos para os trabalhadores da assistência social, para todos os trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Único de Assistência Social no Brasil, equipes de referência, aqui é que vai ser dado quais profissionais em cada equipe, em cada serviço, né? Quantos para o número da população daquele município, o mínimo, né? A equipe mínima necessária. Né? É aqui que vai estar determinado que educadores e educadoras sociais precisam estar na equipe lá do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, acolhimento institucional, serviço de abordagem social. É aqui, nesse documento, que vai estar lá dito, né, que educadores e educadoras sociais constituem parte da equipe mínima para esses serviços. Tá? E também quantos em cada serviço, dependendo do tamanho do município, né, da abrangência. Né? Diretrizes da Política Nacional de Capacitação, capacitação dentro do SUAS. Né? Os documentos, eles garantem, né, eles determinam que tem de existir dentro do SUAS uma capacitação constante de todos os profissionais. Né, que o próprio sistema tem que ofertar essa capacitação também. Isso é importante para a gente lembrar. Aí, planos de carreira, cargos e salários, né? Diretrizes para entidades e organizações de assistência social. Ó, já tem alguma questão para o serviço das organizações não governamentais. Né? Cofinanciamento da gestão, responsabilidade e atribuição do gestor federal, estadual, municipal, organização do Cadastro Nacional dos Trabalhadores, controle social e gestão do trabalho, regras de transição, conceitos básicos e referências. Então, assim, a gente tem bastante material para trabalhar.